Gênesis, capítulo 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, como é bom poder abrir a Tua palavra nesta noite, que é uma noite tão memorável para nós, o Teu povo, quando Tu preparas para nós a Tua mesa. Pai, que nós façamos nessa noite, tendo, Pai, plena consciência daquilo que nós éramos, daquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus. Somos Teus filhos, novas criaturas. Tu nos amaste, Tu realizaste uma obra em Cristo por amor a nós, nos libertando do nosso pecado, de nós mesmos. Pai, obrigado porque Tu nos fizeste pelo Teu poder, Teus filhos, amados e santos. Pai, que o Teu Espírito opere em nós uma transformação de dentro para fora, colocando em nós um profundo desejo, Pai, por Ti mesmo, porque Tu nos ama, Pai, com amor incompreensível, imensurável, profundo, divino, Teu amor ágape. Pai, como é bom poder saber disso e estar descansado no Teu amor. Nessa noite, Pai, abra os céus para nós e nos dê sabedoria para compreendermos o que Tu dizes nas Escrituras. Edifica-nos como igreja do Senhor, somos Teus, precisamos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, porque precisamos de ouvir a Tua voz. Obrigado porque Tu nos uniste a Cristo, estamos ligados à videira verdadeira, e também sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Nos dê consciência disso, abençoa-nos o Teu povo que se reúne nesta noite debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos no Teu precioso nome. Amém. Irmãos, vocês observaram aqui nesse versículo 9, que temos aqui pelo menos mais de 3 árvores. Temos aqui especificamente a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e todas as árvores, e todas elas, as Escrituras, ela fala para nós que essas árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Parece um contraste aqui, um paradoxo, que incluindo aqui esta árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus o Pai diz que não apenas ela, que quando do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, excelente para alimento, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, existia especificamente, nós vamos hoje caminhar um pouquinho analisando essas árvores de uma forma bem, não superficial, mas panorâmica, para nós termos então um desejo de conhecer mais a respeito delas. Queridos, nós sabemos que a árvore da vida aqui estava prefigurando a pessoa de Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Bíblia começa com uma árvore e termina com uma árvore. A árvore da vida está aqui em Gênesis, está lá também em Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ver depois os textos para darmos uma conferida, para verificarmos que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz sempre com um propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Irmãos, então Deus ele vai concentrar, se você ler com bastante cuidado, vai concentrar toda a história da humanidade ao redor dessas árvores. Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Como também, se você ler Romanos, especificamente o capítulo 5 de Romanos, você irá perceber que Deus vai tratar com Cristo e com Adão. Os dois cabeças federais, duas cabeças federal que Deus vai tratar. Então aqui nós precisamos analisar cuidadosamente e verificarmos se nós estamos em Adão
ou se estamos em Cristo. Todos nós já nascemos em Adão. Por que nós nascemos em Adão? Observa comigo no mesmo capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus, Ele colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim do Éden. Era uma árvore para teste. Por que Deus colocou essa árvore? Para testar o homem. Adão, nós já sabemos que mesmo no seu estado de inocência, ele precisava de nascer de novo, porque ele não tinha dentro de si a vida zoe de Deus, a vida de Deus. Adão era alma vivente, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas para que ele então tivesse a vida de Deus dentro de si, necessariamente ele tinha que optar de uma forma voluntária para comer do fruto da árvore da vida. Se ele tivesse ingerido o fruto da vida, da árvore da vida dentro de si, queridos, vocês podem ter certeza de uma coisa: nós não teríamos mais nenhum tipo de sofrimento, não haveria mais dor, não haveria mais morte, não haveria, amados, falta de nada. Todos nós estaríamos verdadeiramente guardados no nome do Pai. Claro que depois que nós nascemos de novo, temos a vida de Deus dentro de nós, algo que Adão não tinha. Às vezes as pessoas se encantam. Olha, eu queria ser como Adão, que todos os dias à tardezinha Deus vinha ali no chazinho da tarde para conversar com Adão face a face. Deus estava ao lado de Adão, do lado externo de Adão, mas hoje não apenas Deus o Pai, mas a Trindade está dentro de nós, quando nós cremos no Senhor. Então, observe aqui, irmãos, que essas duas árvores e tantas outras também estavam lá no jardim do Éden, ou no jardim no Éden, e tinha as outras árvores também. Muito bem, aqui está a causa da morte, que é a desobediência. Versículo 16, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus ordenou, Deus deu um mandamento para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, não sei se vocês têm já ouvido, ou vocês têm crido, que todo ser humano tem livre arbítrio. O único homem que tinha livre arbítrio na face da terra era Adão antes do pecado. Por que nós sabemos disso? No final do versículo 16 aí na sua Bíblia, está escrito o seguinte, que de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Adão tinha liberdade de escolha, livremente, é que ele tinha livre arbítrio para escolher o que comer. E alguns estudiosos concordam, irmãos queridos e profundos estudiosos das Escrituras, vai afirmar também que Adão era o único que tinha livre arbítrio. Você está dizendo então que eu não posso fazer o que eu quero? Você está redondamente enganado se você pensar dessa forma. Por quê? Porque nas Escrituras, quando Adão comeu do fruto, aqui no capítulo 3, versículo 6, vai mostrar exatamente isso, que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no homem e passou de geração em geração. Por que todos nós nascemos pecadores? Por causa da desobediência de Adão. E Jesus Cristo vai dizer de uma forma tão clara, lá em João capítulo 8, que quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele domina a vida de uma pessoa e ela se torna escrava do pecado. Então, um escravo, ele não tem vontade própria. Ele só pode fazer aquilo que lhe é
pedido para que ele faça. Uma pessoa no pecado, ela não faz outra coisa a não ser pecar. A tendência dessa pessoa, a inclinação dessa pessoa é sempre para mal, nunca é para bom. E tudo que ele faz de bom nessa terra, diante do Senhor, são obras malignas, porque elas não são feitas em Deus, são feitas com as suas próprias mãos. Ainda que ela faça as coisas legítimas. Nós vimos alguns domingos atrás, analisando Caim, daquele ódio que ele teve de Abel, seu irmão, porque o que Caim fez? Caim, ele foi oferecer uma oferta ao Senhor, muito legítima. Ele plantou, cultivou a terra, plantou a terra e colheu o seu melhor da terra e ofereceu para o Senhor. Os frutos, as primícias do que ele havia colhido, cegado. E Deus então não aceitou a oferta de Caim. Agora, nós temos que fazer uma pergunta: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque aquela oferta era uma oferta que era incruenta, que não tinha sangue. Era uma oferta na qual foi extraído da terra. Irmãos, a Bíblia fala, aqui em Gênesis mesmo, se você dá uma olhada aqui no capítulo 3, acompanha aqui comigo, diz assim, no capítulo 3, versículo 17, palavra, aqui depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que o pecado entrou no mundo, Deus disse algo interessante para Adão. Deus disse assim, Gênesis 3, 17, e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Por que então que Deus não pôde aceitar aquela oferta de Caim? Porque ele extraiu o melhor da terra, como muitos fazem hoje. Nós temos que oferecer o melhor desta terra para Deus. Uma forma de ludibriar aqueles crentes cabeça ocas, que não conhecem as Escrituras. Irmãos, nada que nós venhamos a fazer para Deus, quando Ele de fato não está envolvido, quando Ele não nos ordena, quando as nossas obras não são feitas nele, Deus não pode aceitar. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele ficou furioso, ele ficou muito bravo, irritado. E o que ele fez? Porque Deus havia aceitado Abel, mas Abel não fez nenhum esforço. Ele pegou um dos seus cordeiros, das suas cabras, lá do seu aprisco, e imolou, matou aquela ovelhinha e ofereceu para o Senhor. A palavra vai dizer que Deus aceitou Abel em primeiro lugar, porque era a intenção do seu coração, porque os pais, Adão e Eva, ensinaram Abel e Caim qual era a base de aceitação de Deus. Se você ler, por exemplo, em Hebreus 9, 22, está escrito assim, porque segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, se vocês acham que Adão e Eva não passaram para os seus filhos, quais seriam o modelo para a aceitação deles? Mas vamos dizer que Adão e Eva esqueceram de falar para Caim, falaram só para Abel. Abel, se você pecar, você mata uma ovelha, oferece ao Senhor, o Senhor vai aceitar. E Abel assim o fez.
Mas quando Caim trouxe no suor do seu rosto o melhor da terra e ofereceu para Deus, Deus o rejeitou. Rejeitou primeiro Caim e depois a sua oferta. E eu penso que Caim talvez queria o aplauso do Senhor. Olha como você se esforçou, suou bastante, então eu vou lhe aceitar na base do teu sacrifício, na base do teu esforço. Não, irmãos, a única base que Deus vai nos aceitar é por aquilo que Cristo fez, e fez por cada um de nós. Cristo, quando foi para a cruz, no Calvário, é uma árvore também muito interessante. Essa árvore foi plantada lá no Calvário, e ali colocaram o nosso Salvador, o meu e o teu Salvador. Quando levantaram a cruz, com o nosso amado Senhor crucificado, a Bíblia, irmão, é tão clara em nos informar que aquele imã nos puxou para si, o imã, o magnetismo do amor de Deus nos atraiu para si. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Atraí-os com cordas humanas, diz lá em Oséias 11, versículo 4, com laços de amor. Os braços, os laços, fomos colocados em Cristo, eu e você, pecadores. E ali, meus irmãos, estava o Senhor Jesus dando fim ao meu e ao seu pecado. Ele estava não apenas tirando o nosso pecado, mas crucificando, levando à morte. Nós morremos com o Senhor Jesus Cristo. Então, é na base desse sacrifício que Cristo fez que Deus o Pai aceita cada um de nós. Você foi salvo na cruz em Cristo. Você foi regenerado pela ressurreição de Cristo. Porque Deus, Ele diz que Ele, lá em Romanos 4, 25, Ele foi entregue por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Fomos justificados em Cristo pela sua ressurreição. E uma pessoa justificada, irmãos, o que significa ser justificado em Cristo? É ser justo em Cristo. Aquele que está morto, Romanos 6,7, vai dizer que está justificado do pecado. Quando Deus olha para aquele que foi justificado, lembra que Ele disse lá em Romanos 8, versículo 34, quem nos condenará? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quando Deus olha para nós, Ele contempla em nós o Filho. É como que se nós nunca houvéssemos cometido um pecado. Irmãos, a obra da cruz foi tão maravilhosa, foi tão profunda, que o dia que nós aprendermos a descansar na suficiência daquilo que Cristo é e fez, nós seremos as pessoas mais felizes da face dessa terra, porque nós temos uma coisa que o mundo não tem, a vida de Cristo. Sabe que Cristo é em nós? Lembra de 1 João 5,12? Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Como que eu faço para poder ter o Filho? Crendo, irmãos, que eu fui crucificado com Cristo. Se eu fui crucificado com Cristo, é junto com Cristo, na mesma canga, na mesma cruz, eu morri para o pecado. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não é maravilhoso, irmãos? Então Deus não podia aceitar Caim nem a sua oferta, porque vocês se lembram quando Adão pecou? A primeira coisa que ele fez, observa aqui o capítulo 3, no versículo 7. Depois que eles comeu do fruto, no versículo 6, Gênesis 3, 7, a palavra fala assim, que abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas, costuraram, fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Quem que fez essa obra aqui, irmãos? Adão e Eva. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando o pecado entrou no mundo, eles se autocontemplaram, perceberam que estavam nus. O pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo. Tanto é que todo aquele que não é nascido de novo, Paulo fala em Efésios 2, os primeiros 5 versículos, que são filhos da desobediência. Por que filhos da desobediência? Porque são filhos de Adão. Agora, aqui, queridos, aqui é o homem fazendo, eles fizeram cintas para si. Esse aqui é o esquema da religião. Religião é o homem fazendo coisas para Deus, aquilo que Deus não ordenou para que ele fizesse. Eles escutam, muitas vezes, os líderes. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ficam colocando fardos pesados nas costas dos homens e eles mesmos muitas vezes não carregam e nem sequer atam ali com um dedo, nem colocam um dedo ali. Mas eles dizem que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que fazer uma campanha de oração, irmãos, para que Deus te abençoe. Isso é religião. Quem cai nessa são pessoas que de fato não conhecem o Senhor, nem o seu poder. Jesus disse lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Porque se eu conheço quem é o meu Pai, o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então eu não preciso fazer campanha para querer tentar dobrar o coração de Deus, fazer negociata com Ele, que não vai adiantar. Basta eu clamar a Ele, Pai. Aí você conta para Ele o que tem que ser contado, deixa Ele agir, porque às vezes as dificuldades que Ele coloca nas nossas vidas é para nos moldar, para nos aperfeiçoar. E muitos aí dizem assim, em nome de Jesus, eu rejeito isso em nome de Jesus, eu não posso aceitar isso. Por que que eles agem dessa forma? Porque foram orientados pelos seus líderes, que não tem uma revelação das Escrituras, a procederem desta maneira. É a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Irmãos, a obra do Calvário já foi consumada. Cristo já morreu e ressuscitou e nos incluiu naquele sacrifício. Agora nós temos tudo dentro de nós, que é o seu Filho. Queridos irmãos, então, aqui Adão e Eva eles fizeram, mas Deus não aceitou isso. Porque quando Deus o chamou, Adão, onde estás? Aqui no versículo 8, acompanhe aí na sua Bíblia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. É o que acontece hoje, as pessoas querem fugir de Deus. Satanás empresta até o cavalo para eles saírem correndo. Vai mais distante mesmo, quanto mais distante você for, melhor é. Queridos, Satanás, ele não importa que você frequente uma religião. Não importa, ele pega na tua mão, vai junto com você, até te estimula aí, mas ele vai se levantar quando a palavra do Senhor começa a ser ministrada. Não apenas ele, todos os seus demônios vão colocar uma série de empecilhos para que você não ouça a palavra, para que você não se reúne onde a Bíblia ela é aberta. E o Espírito Santo começa a trazer para nós esclarecimentos. Isso o diabo até apoia onde você vai, onde prega a Bíblia, mas não prega a palavra. Ele faz de tudo. Ele faz de tudo para tirar você do foco das Escrituras. Porque se ele tirar você do foco, ele lhe destrói. Ele começa a acrescentar algo na sua vida tão agradável como se fosse o próprio Cristo. Aí você vai dizer assim, mas eu estou em Cristo, nova criatura, o que que tem? Tem muitas coisas terríveis e perniciosas. Você já está caindo no laço de Satanás, na rede do diabo. Então, irmãos, temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual. Deus não aceitou aqui isso que Adão e Eva fez, porque eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás?
Olha a resposta de Adão no versículo 10. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi. Mas Adão estava vestido com folhas de figueira. Mas quando Deus falou com ele, queridos, a voz de Deus é uma voz penetrante. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante. Hebreus 4:12. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então ele se viu nu. Mas aí, queridos, veja o que o Senhor Deus fez com eles. Versículo 21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aí sim. Então Deus aqui mostrou para eles, ensinando para eles, fazendo. Deus os vestiu de quê, irmãos? O que está escrito aí? De peles. E de onde que veio essa pele? Se foi de peles, obviamente ele deve ter matado aqui, claro, uma figura de Cristo, o cordeirinho, e os vestiu Adão e Eva. E depois que os vestiu, primeiro Deus os vestiu e os expulsou do paraíso. E a nossa vida, a nossa história começa fora do paraíso. Por isso que Cristo morreu numa cruz, para fazer com que todos nós pudéssemos ter os olhos abertos, para crer nessa verdade maravilhosa e gloriosa, onde nós morremos e ressuscitamos. É a única maneira de nós voltarmos para casa, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi por Ele. Então Deus aqui mostrou para Adão e Eva qual seria a base da aceitação: vestimentas. E hoje no Novo Testamento, traduzido isso para os nossos dias, que Paulo escrevendo aos Efésios diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus, revesti-vos do novo homem. Entende, irmãos? Isso é tão maravilhoso. Então aqui, irmãos, Abel, ele entendeu isso, porque vamos entrar agora no capítulo 4 de Gênesis. Observa aqui, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, observa aqui que Deus primeiro aceitou a pessoa, aceitou Abel. Por que ele aceitou Abel e não aceitou Caim? Era filho dos mesmos pais, os dois eram irmãos, um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Queridos, Deus se agradou de Abel porque viu nele aquele aprendizado em prática. Abel já contemplava a base da aceitação de Deus. Ele não se esforçou, não suou, matou uma ovelhinha e ofereceu ao Senhor e foi aceito. Primeiro Deus aceitou Abel, depois aceitou sua oferta. Mas com relação a Caim, a palavra fala o seguinte: ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Por que que não? Porque ele tirou o melhor da terra e foi oferecer ao Senhor. E a terra foi amaldiçoada pelo Senhor por causa do pecado de Adão. Entende, irmãos? A base da aceitação aqui. Agora veja aqui: irou-se, pois, sobremaneira Caim, lhe descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que Deus estava dizendo para Caim aqui? Vamos supor aqui, irmãos, uma situação hipotética, que Adão e Eva não houvessem falado ou passado as orientações para Caim, mas Deus disse para ele: você está irado por quê? Não tem razão da tua ira. Se você proceder bem, eu vou te aceitar. Caim, vai lá, pega uma ovelhinha, sacrifica ela como tua substituta e oferece a mim, eu te aceitarei com base no sacrifício.
Eu vou aceitar você e o seu sacrifício. Agora, aqui era a figura, mas agora em Cristo, Deus nos aceita por aquilo que Cristo é e fez. Ele é o sacrifício, Ele é o nosso sacrifício, Ele é a pessoa que a intenção dele era uma só: fazer totalmente a vontade do Pai. Ele, lá em Lucas 9,51, ele teve aquela intrépida resolução de ir para Jerusalém para morrer. Essa era a intenção dele, fazendo a vontade do Pai. É nesse sacrifício, meus irmãos, que Deus nos aceita. Não existe o outro, irmãos. Isso tem sido tão pouco falado em nossos dias, não é verdade? Que tristeza é isso, irmãos. Agora, irmãos, nós temos que saber de uma coisa muito interessante aqui. Se Deus, o Pai, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele também criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Criou para testar o homem. O que Deus queria quando criou Adão e Eva? Tinha que testar o homem, porque seria muito fácil Deus fazer de Adão e Eva robô. Mas Deus fez um homem com volição, uma vontade própria, para que o homem então pudesse ter direito de escolha. Por isso que antes do pecado, Deus deu ao casal Adão e Eva livre arbítrio, para que eles voluntariamente se apossassem da árvore da vida, comessem do seu fruto e seriam filhos de Deus eternamente. Mas eles desobedeceram. Olha como é que está este mundo, irmãos. Claro, e nós louvamos ao Senhor, porque estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Não sabemos quando o Senhor virá nos buscar, mas em breve. E a igreja tem sido amadurecida. A igreja, irmãos, domingo pela manhã, nós temos tratado aqui de assuntos que diz respeito à nossa maturidade espiritual. Porque, irmãos, se nós não formos teleios, maduros em Cristo Jesus, nós não iremos participar da primeira ressurreição. Vai haver duas ressurreições. Eu sei que existem muitas pessoas que conhecem este evangelho maravilhoso, mas não querem crescer no Senhor. Então nós vamos reservar os domingos de manhã para estudos mais aprofundados, para aqueles que amam o Senhor e querem ter um conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas. À noite sempre nós vamos tratar de uma forma mais evangelística, de uma forma mais, não vamos dizer paliativa, porque não existe paliativos na palavra, né? Vamos tratar de uma forma mais, sempre retornando aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Falar da sua morte e ressurreição, da nossa inclusão, falar do pecado com que todos nós nascemos. Isso também é a base, né, de todas as Escrituras Sagradas. Mas, irmãos, tem sido tão precioso para o meu coração, aos domingos pela manhã, nos reunir como igreja, para nós avançarmos e crescermos e sermos amadurecidos em Cristo Jesus. Então, queridos, no Éden, ali havia duas árvores especiais. Havia muitas outras, boas para alimento, mas tinha duas árvores que eram especiais. E Deus colocou aquelas duas árvores para que o homem pudesse decidir. E Deus ainda ajudou o homem dizendo o seguinte: olha, essa árvore do bem e do mal, no dia em que vocês comerem dela, vocês certamente irão morrer. Logo em seguida, em Gênesis capítulo 3, você vai perceber ali, irmãos, que a serpente, Satanás ali entrou naquela serpente e começou um diálogo com Eva. Não é assim que Deus disse? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, os olhos de vocês vão abrir. Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão conhecedores como Deus, do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, ele comeu, e ambos morreram espiritualmente. Deus havia proibido. Irmão, Satanás sempre vai trazer um contrapondo na sua vida. Sempre que você vai ouvir a verdade, se você não reter a verdade no seu coração, Satanás vai inserir uma mentira.
que parece tão boa quanto a verdade. Estão me compreendendo? Irmãos, está uma confusão no meio do povo de Deus, tão grande, tão terrível. Às vezes nós colocamos algumas frases assim em algumas redes sociais, como se fosse, não uma isca, mas para ver se as pessoas conseguem discernir. Tem pessoas que só falta se pegar no tapa. Só falta pegar no tapa. Que coisa mais triste, irmãos. Que falta de discernimento espiritual. A Bíblia está muito certa quando afirma que o homem não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Que tristeza isso. Mas nós temos ali 2 árvores. Então, quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte entrou no mundo por causa de um homem. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Nós temos aqui uma declaração preciosa da palavra, mostrando de uma forma tão clara que lá em Adão toda a humanidade morreu espiritualmente, não fisicamente. Morremos quando Adão pecou. Aliás, nós já nascemos espiritualmente mortos. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. As duas partes A. Diz assim, 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem. Nós sabemos que este homem por quem veio a morte é Adão. Adão. Mas graças ao Senhor, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Este é o segundo Adão, este é Jesus. E o 22 diz assim, porque assim como em Adão, todos morrem. Em Adão todos morrem. Ou seja, todos já nasceram espiritualmente mortos. Agora, a parte B do versículo. Assim também todos serão vivificados, regenerados, receberão nova vida em Cristo. Essa nova vida é o próprio Cristo. Observa aqui, eu quero que você preste bem atenção num detalhe aqui importante. Que aqui no versículo 21, a morte veio por um homem e por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque este homem, Jesus, ele morreu. Jesus, ele era habitado por Cristo. Nós não recebemos vida na morte de Cristo. Quando Jesus morreu, Deus o ressuscitou. Mas interessante que o versículo 22 ele diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Não em Jesus, mas em Cristo, porque a vida está em Cristo. Cristo é Deus, Ele é a vida eterna. Jesus morreu e foi ressuscitado, mas nós recebemos vida, seremos vivificados em Cristo. Por isso que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cristo, ele disse assim, através dos lábios de Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Era o Jesus, Cristo. Jesus realizou uma obra, Cristo nos dá a sua vida. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, lembre-se que Cristo ganhou uma natureza humana. Qual natureza humana que ele ganhou? De Jesus. Então, graças ao Senhor, que este Jesus que fez uma obra pelo Pai, aquilo que Deus esperava que Adão fizesse, ele falhou, mas Jesus não falhou. Jesus poderia ter falhado, irmãos, mas graças ao Senhor que ele não falhou. Por isso estamos aqui hoje, celebrando Cristo vivo, o Jesus que está à direita do Pai. À direita do Pai está um homem sentado no trono, Jesus. Ele fez o caminho por nós primeiro, ele entrou na glória destra do Pai. Que coisa linda! Então, por isso que nós,
como carne e osso, iremos para a glória. Esse carne e osso, um corpo que iremos receber, um corpo glorificado. E vamos estar para sempre com o Senhor. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso aí é motivo para a gente louvar o Senhor eternamente. Claro, todos os filhos de Deus não farão outra obra, a não ser louvar o Senhor eternamente, eternamente. Então, quando o pecado entrou no mundo, o que reinou? Romanos 5,17 vai dizer que aqueles que não nasceram de novo estão reinando neste mundo, mas num campo da morte. Estão espiritualmente mortos espiritualmente, separados de Deus. Quando eles morrerem, uma pessoa sem a vida de Cristo, irmãos, misericórdia. Por isso nós temos que pregar a palavra. A igreja parece que está engessada, parece que está com as pernas quebradas, ela não consegue se mover, se movimentar. Nós estamos cuidando dos nossos próprios interesses e Deus nos salvou para nós servirmos a Cristo, para ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, será que nós cremos nessa palavra ou nós não cremos, irmãos? Se cremos, por que nós não pregamos? Qual é a nossa dificuldade? Se temos o poder do alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, vocês vão dar testemunho de mim, não de vocês. Mas Satanás enganou as pessoas, dizendo o seguinte: você tem que dar testemunho de você. Eu fui curado, eu tinha a orelha torta, então Deus endireitou ela, eu quero dar um testemunho agora para vocês aqui. Então, irmãos, sabe, eu sou uma pessoa de oração. Sabe, irmãos, eu leio muita Bíblia. Sabe, irmãos, eu oro muito ao Senhor. Sabe, irmãos, eu. Sofre de minite, cheio de si mesma. Aí lá no fim, fala, então Jesus me libertou. Mas falou só dela. Puxa vida, que testemunho. Isso atrai as pessoas gostam de ouvir essas baboseiras. Sabia, irmãos? Por que nós não testemunhamos Cristo? Eu recebi um grande milagre do Senhor. Que milagre você recebeu, irmão? Fui curado de câncer. Grandes coisas. A nossa carne é podre. Qualquer instante nós podemos ser acometidos de um vírus, de uma doença, de uma lepra, sei lá o quê. Não só esse vírus que está aí, graças a Deus está chegando ao seu final, mas tantos outros vírus que podem levar você à morte. Uma dor de barriga pode levar você à morte. Uma dor de cabeça pode levar você à morte. Uma veia entupida pode levar você à morte. Tantas outras coisas mais. Mas a questão é, e depois? Porque aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. E uma pessoa que nasce neste mundo e não nasce de novo, quando ela morre, ela vai direto para o inferno. Ali não tem mais jeito de sair de lá. Irmãos, eu fico pensando aqui, sabia? Se fôssemos chamados hoje para o Senhor, será que nós iríamos entrar nos portais eternos de cabeça erguida? Ou de cabeça baixada? Ou não iríamos entrar? Você já nasceu de novo, irmão? Você já creu mesmo que morreu e ressuscitou com Cristo? Por que você não tem desejo nem de reunir como igreja? Cristo se entregou pela igreja, morreu pela igreja. Quem não está no corpo, irmãos, são simpatizantes do Evangelho. São aqueles que conhecem o Evangelho, mas não obedecem. Sabe qual é o fim desses? Abra, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7. Estamos lendo e relendo esse texto muitas vezes, para ver se de fato o Espírito Santo possa mostrar muitas vezes a nossa loucura, a nossa negligência, porque qualquer hora você pode juntar os pés. Diz assim, olha aqui o versículo 7, 2 Tessalonicenses 1, verso 7 em diante. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, presta atenção, na volta de Cristo. Esse dia logo, logo vai acontecer. Você está me ouvindo, irmão? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Quem os que não conhecem a Deus?
Os ímpios, aqueles que nunca creram. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Queridos, a vingança vai ser contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem. Se não obedecem, eles conhecem, mas não obedecem. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Deus é sério, a palavra dele é séria. Isso é sério. Estou falando aqui não para assustar os irmãos, mas para que pelo Espírito possa haver um avivamento no seu coração. Porque você é amado do Senhor e Ele nunca desejará que você vá para o inferno. Olha aqui, contra os que não conhecem a Deus e contra os que conhecem, mas não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Irmãos, presta atenção, abra teus ouvidos aí. Se tiver cera, cutuca com um cotonete aí, desentope essa cera que está no seu ouvido. Escute isso. Isso é sério. Estes que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho sofrerão penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmão, vamos parar de brincar de cristianismo, vamos levar o nosso Senhor mais a sério. Ele lhe salvou para que você e eu fôssemos servos dele. Agora, em que você está servindo a ele, irmão? Para pensar um pouquinho, senta, reflete. Meus irmãos, se nós pudéssemos olhar para o coração do nosso amado Senhor hoje, ou para a sua face, eu tenho certeza que nós veríamos mais lágrimas do que sorriso. Mais lágrimas do que sorriso. Queridos, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi Deus quem criou e plantou no Éden para testar-nos, a cada um de nós. Agora, depois que a terra foi amaldiçoada, claro que pela bênção do Senhor, por isso que quando nós vamos orar, aquele alimento gostoso que o Senhor coloca na nossa mesa, nós damos graças ao Senhor porque cremos que aquele alimento está purificado pela palavra do Senhor e pela oração. Então nós podemos receber com ações de graças. Interessante que Deus é tão misericordioso que as nossas orações, Deus ouve as nossas ações de graças, e o ímpio também é beneficiado de tudo isso. As bênçãos dos filhos de Deus resvalam nos ímpios. Percebe? Porque eles conseguem enxergar em nós alguma coisa chamada vida que eles não veem, que está invisível em nós. Eles não conseguem enxergar em nós o nosso amigo invisível, que é o Senhor, porque Ele habita em nós, está em nós, e Ele vai se manifestar em nós através da nossa fala, gestos, do nosso caminhar, viver uma vida honesta, segundo o caráter de Cristo, porque também moralidade pessoal não vai levar ninguém para o céu. Se você ler o livro de Jó, você vai encontrar exatamente isso. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas quando ele teve uma visão de quem era o Senhor, ele se abominou, detestou. E a abominação está relacionada à adoração de ídolos no Antigo Testamento. Jó era um adorador de si mesmo, entende? Mas graças ao Senhor, quando ele viu o Senhor, ele se abominou e se arrependeu no pó e na cinza, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Jó era um cativo de si mesmo, Deus mudou o cativeiro de Jó dele mesmo para o próprio Senhor. Agora Jó era um cativo do amor. Entende, irmãos? Que coisa mais preciosa. Irmãos, que tipo de fruto nós temos produzido? Será que nós estamos vivendo ainda, irmãos? Ou se alimentando da árvore, daquele fruto do bem e do mal? Você vive pelo certo e pelo errado? Não, eu faço isso porque isso aqui é certo, eu não faço isso porque isso aqui é errado. Está tudo errado, irmãos.
Você tem que fazer, antes de tudo, saber que vai dirigir a tua vida e a minha vida é a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se nós não estamos produzindo este fruto, João Batista ele escreveu aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10. Olha que interessante aqui. Mateus 3, verso 10. João Batista dizendo para todos aqueles que iam até ele para ouvir o que ele tinha para falar. Ele disse o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 8. Mateus 3, de 8 a 10. Ele disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu sou nascido de novo, eu sou uma nova criatura. Cadê seus frutos de nova criatura? Aí ele diz aqui no versículo 10: já está posto o machado à raiz das árvores, não da árvore, mas das árvores, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando nós ingerimos o seu fruto lá em Adão, é uma semente que foi para toda a humanidade. Então por isso que é árvores, muitas árvores. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, agora aqui individualmente, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Está vendo, irmão? Isso aqui deve nos chamar muito a nossa atenção. Meus irmãos, a árvore do bem e do mal, ela faz do homem uma pessoa muito arrogante, faz do homem, ele tem uma tendência de ser grande, porque aquela árvore cresceu com duas raízes, bem e mal. Se não dá certo por aqui, você vai por aqui. Esses dias atrás, fico pensando como é que nós somos tão influenciados pela imprensa. Teve pessoas aqui na nossa cidade que ficou com medo daquele Lázaro, que foi morto lá em Goiás. Ai, se ele vier para cá, meu Deus do céu, como é que vai ser? Isso, aquilo. Era um cristão. Misericórdia. Quando eu vi aquilo, eu falei, que é isso? Como é que pode ser isso? Um homem, em uma semana ficou conhecido no mundo inteiro pelas suas maldades. Irmãos, nós vamos doravante ver muitas coisas terríveis. Não se assustem. Comecem a glorificar o Senhor, porque o tempo está próximo, irmãos. Muitas coisas terríveis vão acontecer agora. Até seleção brasileira agora tem, a CBF tem quantas horas ou quantas semanas? Uma semana? Já esclareceu. Por que não tem o número 24 na camisa? As nossas autoridades exigiram isso deles. Congresso Nacional, com uma bandeira arco-íris. Ou seja, nós somos as autoridades, as leis, fazemos a lei, somos parlamento, mas nós apoiamos aquilo que é contra a vontade de Deus. Misericórdia, irmãos. Você tem orado pelas autoridades? Este mundo está condenado, este mundo está apodrecendo a cada dia que passa, irmãos. É hora de nós nos revestirmos de Cristo, é hora de nós não levantarmos bandeiras políticas, levantar o estandarte de Cristo e este crucificado. Se fomos arregimentados pelo Senhor, não devemos nos envolver com negócios desta vida, mas com Cristo da cruz, que amou você e a mim, nos fez de nós novas criaturas, nos deu uma vida eterna. Irmãos, Ele morreu por você, e lhe incluiu na sua morte, para que você nunca experimentasse a morte eternamente. Abra no Evangelho de João, capítulo 8.
capítulo 8, versículo 51. 8:51. Olha aqui, irmãos. Observa aqui com bastante cuidado. Olha o que Jesus está dizendo. Ele disse assim, João 8:51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, olha aqui, irmão, você percebe que ele está como que não forçando ninguém. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, o que é guardar a palavra? É obedecer, é retê-la no coração. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, você vai morrer fisicamente, mas não eternamente, porque vai haver esperança para você, além do túmulo, porque você é filho. Agora, olha o versículo 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Agora, irmão, você sabe por quê? Se alguém guardar a palavra dele, não vai provar a morte eternamente? Abra a sua Bíblia, o último versículo, Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Hebreus 2:9 vai mostrar por que se alguém guardar a palavra dele, não vai provar a morte eternamente. Diz assim, o escritor de Hebreus 2, verso 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, agora presta atenção, irmão, isso aqui deve sangrar o nosso coração. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, a graça que o habilitou, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Irmãos, Jesus na cruz provou a tua morte, provou a minha morte, para que nós nunca experimentássemos a morte eterna. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque Tu és tão maravilhoso e tem se manifestado na revelação bendita da Tua palavra. Graças Te damos, ó Pai, pelo esclarecimento que nós temos da parte do Teu Espírito, desta bendita revelação de que nós fomos incluídos naquele sacrifício. E ali nós perdemos a nossa velha vida, mas ganhamos a Sua própria vida pela ressurreição, porque fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Estamos nele e Ele está em nós. Louvado seja o Teu nome, Pai. Firma-nos nessa palavra, frutifique a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.